sou o Antônio Paulo de Paiva Gami. Eu entrei na Escola Paulista de Medicina em 1978. Eu interrompi um ano, no segundo ano eu tive uma interrupção devido a um desentendimento com o curso de farmacologia, então eu acabei me formando na turma que se formou em 1983. Então eu tive o prazer de estar entre duas das melhores turmas da Escola Paulista de Medicina. Acabei tendo o prazer de conviver com dois grupos brilhantes. A minha entrada na Escola Paulista de Medicina chegou a surpreender muita gente. Eu era uma pessoa muito pobre, né? Eu fui criado sozinho pela minha mãe, que era auxiliar de enfermagem, pobre. Vivi muitas limitações, mas a minha mãe sempre investiu na minha educação e eu prestei meu primeiro vestibular. Já entrei na Escola Paulista de Medicina com 17 anos ainda. Foi o último vestibular do CECEM, foi no ano que a FUVEST iniciou. E eu morava muito perto da Escola Paulista, morava na Rua Domingos de Moraes. E quando saiu o resultado do CECEM, que eu já estava na Escola Paulista de Medicina, eu praticamente abandonei a FUVEST. Eu não via motivos para tentar ir para a USP ou para outra faculdade, até porque de onde eu morava eu conseguia ir a pé para a Escola Paulista de Medicina. Eu simplesmente descia a rua Pedro Toledo. E entrei muito jovem, né? Muito imaturo. Eu acho que eu poderia ter aproveitado melhor se eu tivesse mais maduro, um pouquinho mais idoso na Escola Paulista. Mas, de qualquer forma, tive a felicidade de participar dessas duas turmas brilhantes. Tenho muitos amigos nas duas turmas. A turma que se formou em 1982 e a turma que se formou em 1983. Tive algumas experiências surpreendentes em termos de convivência com todo tipo de pessoa, com os livreiros que vendiam os livros para a gente na época, né? Tinha aquelas casinhas da editora Guanabara Kogan, da Servier, Xavier, enfim, muitos livreiros ali. Tinha o bar do senhor Neco, que hoje não existe mais, que era onde a gente almoçava. Enfim, foi muito interessante conviver com tanta gente de origens diferentes, colegas vindos do interior, colegas aqui de São Paulo mesmo, e a maturidade que eu acabei recebendo aos poucos, né? Esses primeiros 2, 3 anos da faculdade, eu ainda era um jovem imaturo, mas fui amadurecendo, convivendo com tudo aquilo, todo aquele conhecimento que se apresentava, com todas aquelas novidades, aquelas experiências. E acho que amadureci, eu atingi uma maturidade muito boa por volta de quando eu estava no 4º ano da faculdade. Saí da faculdade já bastante evoluído em relação a esse amadurecimento. Teve muitos episódios muito surpreendentes. Algumas coisas, algumas frases são inesquecíveis. E uma pessoa que me marcou muito, um professor que me surpreendeu com uma frase no 3º ano,
na disciplina de anatomia aplicada à cirurgia, foi o professor Sidney Camporini. Ele estava lá discorrendo sobre várias coisas de anatomia e tal. Acho que ele mencionava alguma coisa sobre características de um toque retal. Ele parou e fez questão de falar muito claramente, muito cuidadosamente. Não se esqueçam nunca, façam como se fosse no seu. Eu tomei essa frase como um lema para a minha vida como médico. Eu sempre procurei fazer como se fosse no meu corpo, no meu ente querido, para entregar a melhor delicadeza e a melhor forma de fazer, entregar o melhor que eu pudesse a cada paciente meu. Acho que isso foi uma das coisas que ajudou muito, muito, muito na minha carreira, tanto desde a época da residência até os dias de hoje, quando eu não estou mais em atividade devido à minha doença, né? Eu estou com uma doença terminal, parei de exercer medicina há pouco tempo agora, mas essa frase jamais saiu do meu horizonte, do meu guia, da minha bússola, né? Fazer como se fosse no seu, para que você faça sempre o melhor. E isso é uma coisa que eu acho super importante de passar para todos os jovens médicos, os alunos. Eu sempre passei isso para os meus plantonistas na terapia intensiva do hospital onde eu coordenava a UTI. É uma coisa que eu quero que seja passada aos residentes do meu hospital. E acho que essa frase, dita pelo meu saudoso professor Sidney Camporini, marcou a minha formação e a minha carreira. Como eu disse, eu entrei muito imaturo na escola, né? Então, nos primeiros anos, nos primeiros 2 anos, eu acho que eu participei muito de atlética, no sentido de tentar jogar bola, fazer alguma coisa. Eu era um péssimo atleta em tudo. Minhas habilidades com bola eram horríveis, mas eu era um cara teimoso, persistia muito. Até que quando eu saí da faculdade mais maduro, eu até já era um pouquinho menos ruim do que eu era no começo. Gostava muito de frequentar o centro acadêmico, principalmente para jogar bilhar e outras coisas. E foi a partir do terceiro ano que eu acho que eu comecei a atingir uma maturidade maior, comecei a fazer monitoria e a participar muito mais de atividades acadêmicas de uma forma diferente. Eu cheguei algumas vezes a traduzir trabalhos em inglês para colegas, eu tinha um nível bom de inglês, eu lia bem. Tive o prazer de ter aula com um colega com a mãe de um colega de turma. O meu colega Luiz Marra, que acabou se tornando um psiquiatra, etc., ele era filho de uma professora do meu curso de inglês chamada Mrs. Marra. Eu havia feito inglês na União Cultural Brasil e Estados Unidos. Eu não esqueço nunca disso, da surpresa até de encontrar um filho da minha professora de inglês na faculdade. Mas, enfim, joguei muito xadrez na Atlética, né? Gostava disso. Foram experiências interessantes e a intermédia. E a partir do terceiro ano, eu literalmente, como eu disse, amadureci muito, foquei muito, passei a
a me dedicar muito a atividades relacionadas ao aprendizado médico mesmo. Então, foi aquela história de começar a dar plantão em maternidade, e já no quinto ano, na época, o Hospital Santa Marcelina contratava alunos da USP, da Escola Paulista, para dar plantão, né, sextonistas para dar plantão no pronto-socorro. Eu comecei no quinto ano, consegui entrar antes lá. E dei muito plantão naquele hospital, peguei muita mão, tanto com os nossos médicos da Escola Paulista que trabalhavam lá, como os de outras escolas também. Ali eu peguei mão de cirurgia, peguei mão de tudo, né? Eu lembro que eu era um cara pouco hábil e pouco afeito a atividades com ferramentas, por exemplo. E uma vez eu entrei com um ortopedista numa cirurgia lá no Santa Marcelina. O paciente tinha sido atropelado, tinha uma fratura exposta e comunitiva de tíbia, e a gente entrou para resolver aquilo, ia colocar uma haste e tal. E, durante a cirurgia, o ortopedista se machucou a mão. Olha, está doendo muito, não vou conseguir, vamos inverter. Eu vou te orientar, você vai operar, eu vou te auxiliar. Foi a primeira vez que eu peguei uma furadeira na minha mão. Peguei a furadeira e meti no osso do cara, né? Desde então eu descobri que eu podia lidar com ferramentas elétricas, etc. Aí passei a fazer furos nas paredes das casas onde eu morei, fazer uma série de coisas e tal, mas umas vivências assim um pouco surpreendentes. Não esqueço de coisas muito, muito curiosas, né? Tanto passadas no pronto-socorro, como às vezes no centro cirúrgico. Acho que uma característica do curso de medicina é que a gente convive com o ser humano em todo tipo de situação. E, às vezes, isso nos dá a oportunidade de viver algumas bizarrices que pouca gente pode imaginar que a gente viva, né? Experiências em plantões, que, que foram assim inesquecíveis, né? E que fazem parte de algo que a gente vai levar com a gente e que nos ajudaram a nos formar, inclusive, como melhores médicos e como melhores pessoas também, e aprender a respeitar as nossas limitações e dificuldades, como a gente tem que respeitar as dos outros também. Falando em experiências engraçadas, eu queria comentar uma coisa. Eu tinha um apelido, né, na faculdade, que eu era o Ovo. Aliás, isso gerou algumas coisas, porque tinha um colega de algumas turmas à frente que tinha um apelido de Zé Galinha. E aí o pessoal finalmente descobriu que a Zé Galinha tinha aparecido antes do ovo, enfim, algumas piadas que acabaram acontecendo. Mas esse apelido de ovo rendeu algumas coisas meio surpreendentes. Eu me lembro de uma aula de obstetrícia, uma aula daquelas magnas do professor Domingos Delácio, que ocorriam lá no Anfiteatro A, para a turma inteira. E eu sentava ali na fila do gargarejo, eu gostava muito das aulas dele. E o doutor Domingos Delácio, sem a menor noção do que podia estar acontecendo, estava explicando lá algumas coisas sobre abortamento nas primeiras 8 semanas de gestação, que aquilo era sempre por alguma patologia do ovo, né, do feto em formação. E ele falando ali, andando ali na frente, falando aquilo, ele para bem na minha frente e olhando claramente para mim, gesticulando, ele: aborto nas primeiras 8 semanas de gestação, a culpa é do ovo. E a turma inteira caiu numa gargalhada. E ele começou, acho que gostou do sucesso, ele repetiu aquilo, gritou para mim umas 2, 3 vezes que a culpa era do ovo. A turma se esborrachando de rir, eu quase que encolhido aí na cadeira, porque
Foi muito engraçada aquela cena também. Jamais vou esquecer que cena marcante. Saudades, professor Delácio. A nossa passagem, na verdade, de aluno para médico, teve algumas curiosidades. Eu talvez tenha tido até essa passagem um pouco menos dificultada, porque eu comecei, a partir do quarto ano, a virei um rato do hospital. Eu tinha transtorno de déficit de atenção, que é uma patologia que nem era conhecida na época, né? Isso aí foi descoberto, foi descrito depois que eu já era formado e tudo. Isso me atrapalhou muito com coisas que tinham que fazer cálculo, etc. Mas eu tinha muita dificuldade de ficar sentado lendo livros. Por outro lado, eu absorvia muita informação de observar, de escutar, de discutir. Então, eu frequentava o hospital e chegava muito cedo e ia embora muito tarde, e fui ficando mais do que podia, né? Além dos meus plantões de maternidade, plantão no Hospital Santa Marcelina e tal, eu frequentava muito o próprio Hospital São Paulo, ficava fuçando, né? Ia atrás de pacientes que tivessem características que eu pudesse aproveitar para melhorar minha propedêutica, meu exame clínico, ausculta de coração, etc. No, no quinto ano, eu e um grupo começamos a fazer pós-operatório de cirurgia cardíaca, com a equipe do professor N. Búfalo. Na época, as coisas eram meio. O hospital era muito deficiente ainda, né? Tinha unidade da pneumologia, unidade da cardiologia, e havia uma UTI no quarto andar que tinha poucos leitos e era onde o pessoal da cirurgia cardíaca fazia pós-operatório. E, eventualmente, alguém da vascular, algum outro paciente ficava ali, mas não tinha uma UTI estruturada de plantão. Eu aprendi ali a fazer pós-operatório de cirurgia cardíaca com os nossos pós-graduandos e outros médicos que faziam aquele pós-operatório ali. Peguei muita experiência, muita vivência da enfermeira Tarsila, que tocava aqueles pós-operatórios muito bem. E o fato de estar ali sempre à disposição também me deu oportunidades, né? Então, às vezes aconteciam cirurgias de emergência, cirurgias que, de repente, o doutor José Ernesto Sussi baixava lá de madrugada para operar alguém de urgência. E adivinha quem era o cara que estava sobrando ali que podia ir para o centro cirúrgico? O estudantezinho aqui. Então, pensei em muitas cirurgias com o João Nelson, com o Zé Ernesto. Fui pegando mão de aprendendo a fazer cirurgia cardíaca com aquela turma toda. Foram experiências maravilhosas ali. Eu acho que quando eu saí de repente tinha um diploma de médico e fui fazer minha residência, eu acabei indo fazer a residência de doenças infecciosas e fiz no IANSP, que era uma excelente residência de doenças infecciosas. Eu percebia que lá entre os R1 do IANSP eu era um cara muito pronto, estava muito pronto para tomar atitudes e exercer atividade de médico sem muita hesitação. Ainda no primeiro ano teve um concurso para o INAMP, eu entrei no primeiro grupo daquele concurso. Eu lembro que cheguei a entrar na frente de alguns professores nossos que prestaram concurso na época. Foi muito agradável. Eu acho que, tirando aquele aprendizado a mais que a vida nos traz, né, com as vivências e experiências perigosas, com pacientes agressivos, com pacientes insanos, com
situações críticas, e eu vivi essa situação crítica porque a AIDS chegou junto com a minha formatura e com a minha residência, né? De repente, quando eu estava no meio do R2, a minha residência de infectologia virou uma residência de HIV, praticamente. E a gente viveu situações muito curiosas, e em que havia uma série de coisas com sigilo médico, com a questão de uma doença transmissível, e que muitas vezes você tinha um indivíduo que não era muito responsável, que estava ali transmitindo doença para a esposa, para outras pessoas, e em compensação você tinha um sigilo médico, então você tinha que dominar aquela situação de convencer o indivíduo que ele ia, sim, ter que avisar seus parceiros da sua doença e uma série de coisas. Então, acho que eu amadureci muito rápido. Essa pandemia de HIV que aconteceu na época me ajudou a endurecer o couro, e essa passagem de estudante para médico foi acelerada, e a gente acabou tendo um amadurecimento bastante rápido nessa fase. Por que que eu fiz medicina? Olha que curioso. Como eu disse no começo, eu fui criado sozinho pela minha mãe, que era uma auxiliar de enfermagem, né? Ela dava plantão noturno 3 vezes por semana, na época no Sandu, que depois foi uma das coisas que foi anexada ao Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, né, que acabou virando o INAMPS, né? Mas, enfim, e minha mãe, quando dava plantão noturno, como eu disse, a gente era sozinho, ela tinha uma senhora alemã que passava a noite comigo, cuidava de mim quando eu era pequeno, que evidentemente, vez ou outra, adoeceu, teve alguma coisa e não podia. E na época, minha mãe, algumas vezes, me contrabandeou do serviço. Ela me levava, me punha lá no conforto das plantonistas, e eu ficava lá, enquanto o pessoal tocava o serviço. Então, algumas vezes eu passei a vida no meio daquele povo. Então, assim, era muito curioso, porque eu vi médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, motoristas de ambulância trabalhando, e vi muito pouco de outras profissões. Eu não conseguia enxergar eu indo fazer uma outra profissão. Lógico que ali nos primeiros 2 anos de faculdade, já quando eu tinha prestado vestibular na entrada e tal, chegaram dúvidas, né? Eu, às vezes tive dúvidas, sim, mas aí já estava naquilo, falei, não, vamos em frente. E olhando para trás, olhando o que eu fiz, da forma que eu fiz, da forma que a gente participou da vida de pessoas, né? De tanta gente, da forma como a gente experimentou lidar com o ser humano em diferentes situações. E eu acho que eu, sei lá, eu não poderia ter feito outra profissão. Eu não me consigo imaginar, vai ser um matemático, um físico, acho que não. Eu sempre vivi no meio da vida e da periclitação à vida, e sempre lutando com aquilo. Eu não consigo imaginar fazendo outro tipo de coisa. Isso me trouxe experiências marcantes ao longo da carreira. Você ter vivências assim espantosas, né? Coisas que a gente nem imagina como a gente às vezes marca
a vida da pessoa que a gente atende. A gente pode até esquecer fatos, mas essas pessoas muitas vezes não esquecem. Vou comentar algumas coisas que aconteceram comigo. Sexto ano, estava lá de plantão no pronto-socorro de cirurgia, né, da faculdade, e tocou campainha, eu fui atender, e era um indivíduo que chegou com uma hemorragia digestiva alta, terrível. Chegou péssimo, assim, realmente com uma hematêmese enorme e tal. Ele estava praticamente fazendo um choque hipovolêmico ali. E eu testei ali. O pessoal estava justamente durante a passagem de plantão, aquelas intermináveis visitas lá que o pessoal ficava. Começava às 18 horas e terminava sei lá que horas, né? Mas eu dei os primeiros atendimentos a ele. Acesso venoso, hidrata, pede isso, aquilo, exame e tal. E aquele indivíduo falou para mim: Ah, doutor, se eu sobreviver, eu quero lhe dar um presente depois. Tá? A coisa estava acontecendo, a gente prestou atendimento, acabou o plantão, dia seguinte foi embora, etc. Aquele paciente salvou, passou. Eu não lembrava mais disso. Eu era médico residente, né, fazia residência, como eu disse, no IANSP, e um sábado, eu também dava plantões, lógico, não tinha dinheiro, então além de tudo, de fazer a residência, eu dava plantão já como médico no Santa Marcelina, dava plantão no aeroporto, no posto de atendimento de urgência, enfim, me virava. Eu dormia 2 noites por semana em casa, na época, para vocês terem uma ideia. E um dia, num sábado de manhã, eu fui lá no centro da cidade, na rua Quintino Bocaiúva. Na época, as coisas ainda eram muito assim, né? A gente não tinha tantos shoppings e eu fui lá procurar um sapato branco para comprar, porque alguns locais que eu trabalhava usavam roupa branca. E estou ali descendo a rua Quintino Bocaiúva, aquele monte de lojas de calçados, e estava olhando as vitrines, procurando um calçado que parecesse confortável e que fosse pagável para mim ainda. O indivíduo começou a me cercar e me olhar ali. Eu percebi aquilo, cheguei a ficar incomodado. Falei, o que será que está acontecendo? De repente, eu parei numa loja, olhei com um pouco mais de interesse a vitrine e ia chamar o vendedor, o cara se aproximou e me abordou. O senhor é médico, não é? Sou, sim. Eu lhe devo um sapato. Falei, hã? O quê? Ele falou, eu já vou falar, o senhor vai recordar. Em tal época, em tal data, tal, eu cheguei no Hospital São Paulo muito mal, sangrando, tal. Bom, era aquele indivíduo que num plantão eu tinha socorrido com hemorragia digestiva alta. Ele era gerente de umas lojas de calçados ali no Quintino Bocaiúva. Ele fez absoluta questão de me dar de graça aquele par de calçados. Não, eu quero saber qual calçado o senhor gostou de qual loja. Não, eu estava pensando em comprar esse aqui. Ele entrou na loja, fulano, embrulha aqui, pega o número tal para o doutor aqui experimentar, tal, mandou embrulhar e foi a forma dele de agradecer. Eu jamais reconheceria aquele indivíduo na rua. Eu lembro que eu saí até meio zonzo disso. Eu tive mais algumas experiências marcantes, mas a que me marcou mais foi, algum tempo depois, eu conheci um colega, eu dava plantão na UTI do Hospital Evaldo Foz, ali na Avenida Vereador José Diniz. E tinha um hospitalista que dava plantão no mesmo dia e hora que eu, que era um urologista de formação, Josué. E ele criou confiança em mim, gostava de ver como eu trabalhava, tal, e às vezes, algumas vezes ele me chamou para ver pacientes, né, dele no Hospital 9 de Julho, no Hospital Santa Catarina, pacientes graves que por algum motivo tinham sido operados de urgência, estavam muito graves, ele me chamava para ver a parte, principalmente de infectologia, né, de
controlar a infecção. E uma vez ele me chamou para ver um paciente lá no 9 de julho. O paciente tinha tido um acidente, tinha explodido o baço, entre outras coisas, né? Perdeu o baço e várias lesões intestinais, tal. O paciente ficou séptico, ficou grave lá. E ele me chamou para fazer parte da consultoria de infectologia. Cheguei, eu não concordei muito com o que estava sendo feito. Ele tomou a decisão, o paciente foi retirado da UTI, a gente foi para o andar, passamos em Zacate, na época, era a época do Zacate ainda. Eu escrevi os antimicrobianos e a vantagem é que era um cirurgião que você falava, preciso que você drene, opere aqui, ele abria o paciente, não tinha problemas. Bom, tratamos o paciente, graças a Deus, se recuperou, foi embora, tal. Anos depois, eu já estava casado, com filhos, né? E fui jantar com um amigo numa pizzaria lá na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, lá no Mandaqui, perto do Hospital Mandaqui, inclusive. Era uma pizzaria enorme chamada Valverde que tinha lá. Fomos jantar pizza lá, aquela pizzaria enorme, movimentada. E foi eu, o casal de amigos, eu, minha esposa, o casal de amigos, e o meu enteado. Eu sou o segundo esposo da minha esposa. Ficado com a avó, não sei o quê, e o Alexandre, meu enteado, foi com a gente. E a gente já estava terminando ali, o Alexandre foi ao banheiro e não voltava. Nessa altura eu já tinha pedido a conta, pô, mas cadê o Alexandre? E o meu amigo Eduardo, que era um amigo de infância que eu tinha, eu vou no toalete, eu acho ele por aí. Aí ele volta. O Alexandre está ali, naquele salão do lado, está tendo uma festa ali, e ele está ali no colo de uma menina comendo bolo. O Alexandre sempre foi um glutão, um comilão. Tá bom, então vou lá recuperá-lo para a gente ir embora. Ali abre, tem um salão grande à parte, estava tendo uma festa. E ele lá sentado no colo de uma moça, Alexandre, eu bobei, vocês vêm arrumar namorada? Vamos embora. A menina levanta os olhos, fica até pálida, doutor Antônio, e nisso eu escuto um grito lá da mesa principal, lá na frente. Doutor Antônio! Bom, era aquele indivíduo que eu tinha atendido lá no 9 de julho com uma sepse grave, que estava quase morrendo, etc. Ele estava ali comemorando bodas de prata. E por obra de alguém que escreve Nosso Destino, o menino tinha ido fuçar por ali, alguém ofereceu o bolo, ele estava no colo da filha do meu paciente, tantos anos depois, e aí foi um negócio muito emocionante. Ele estava lá comemorando bodas de prata e toda a família dele, os amigos, e eu fui abraçado por todas aquelas pessoas. Foi um negócio muito emocionante. Foi uma das situações que marcou muito o lado emocional da carreira. E você vê, isso aconteceu muitas vezes depois, em diversas outras situações, em que pessoas que você na correria, fazendo alguma coisa, procurando lutar, né? Como a gente aprende a lutar pela vida, seja de quem for que está ali. E de repente a curva do destino te põe aquilo como um espelho retrovisor para você olhar o que andou acontecendo lá atrás. Algo muito emocionante. Alguns anos atrás, na verdade, lá para 2005, não, 2005, acho que foi 2005, eu estava numa fase que, devido a uma série de coisas, eu estava tendo um burnout. Estava cansado de uma série de coisas que aconteceu na medicina, na minha vida familiar, um monte de coisas.
E eu sempre fui um cara muito envolvido com a questão ambiental, com questão de respeito a outras formas de vida, é, com o direito à vida dos animais, tanto que foi daí que veio até meu problema lá na farmacologia. Eu tive uma quebra-pau terrível com alguns professores da farmacologia, da forma como as coisas eram conduzidas no laboratório. E, enfim, eu precisava dar um tempo, eu precisava botar minha cabeça numa outra situação. Eu me afastei da medicina no final de 2005 e fui trabalhar no IBAMA. Me tornei um agente ambiental federal, acabei me metendo na área de fiscalização do IBAMA, me enfiei em tudo quanto foi coisa. Eu só não estive, por alguma coincidência, eu não frequentei o Acre, mas todos os outros estados do país eu frequentei. Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, e enfrentei situações muito complicadas, né, de desmatamento, de caça ilegal, de pesca ilegal em períodos de defesa, uma série de coisas. E lutei muito, né? Eu sempre me dediquei a, a procurar fazer as coisas, o que eu tinha que fazer da forma mais dedicada possível. Então eu acabei envolvido em situações complicadas. Eu me envolvi em tiroteio, em garimpos irregulares, eu enfrentei caçadores enfrentei pescadores irregulares em alto mar, assim, com estimativa de profundidade de 67 metros, e que o pessoal, que a gente estava numa lancha inflável e os caras atirando na gente, inclusive com arpão para furar a lancha e outras coisas, enfim. Vivi situações muito complicadas. Tive uma coisa muito interessante. Devido a uma participação minha nesse tipo de coisa, e assim, eu cheguei a me tornar chefe de fiscalização de fauna e de combate à pirataria no Brasil, no IBAMA. E, dentre outras coisas, uma coisa que acabou marcando foi combate a abuso de animais em circos, né? Os circos eram muito envolvidos com tráfico de animais e maus tratos evidentes. Você não doma um elefante para que ele obedeça seus comandos, se às custas de muito sofrimento, desde que ele é pequeno, para que ele aprenda a te obedecer. E isso acontece com todos os animais. Eu acabei me envolvendo num combate a um grupo fortíssimo, era um circo enorme, que pertencia a alguns ciganos romenos. Ele era conhecido antigamente como Grandes Circos Norte-Americano. Aí teve uma vez um incêndio em Niterói, onde morreram mais de 600 pessoas. Eles mudaram o nome do circo para Le Cirque. Eles tinham uma quantidade imensa de animais com eles. Eram um elefante africano, 4 elefantes asiáticos, casal de girafas, de camelos, zebra, hipopótamo, rinoceronte, 2 chimpanzés, 10 pôneis. Eu devo estar esquecendo um monte de bicho. E eles apareceram em Brasília, que era onde eu estava sediado na época, e a gente foi atrás de fiscalizar aquilo, combater. E os caras armaram uma ruaça danada, enfim, criaram uma guerra, fugiram para Mato Grosso. A gente conseguiu, com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, pegá-los, porque eles iam fugir do país ali pela fronteira. E isso gerou uma guerra tal.
Inclusive, eu sofri atentado, além de ameaças da minha família, uma série de coisas. Mas eu tinha noção de que aquilo ia causar muito problema. E antes da operação acontecer, eu tinha pedido ajuda para a Procuradoria Federal. Falei, olha, vai, não é que vai dar merda. Com certeza já deu. É só colocar, eu preciso da ajuda de vocês e tal. E a Procuradora-Geral colocou 3 procuradoras para me ajudar, tal. Bom, isso virou uma guerra jurídica, etc. Mas aí acabou chamando tanta atenção que o uso de animais em circo, animais silvestres em circo, foi proibido definitivamente no Brasil. Então eu acabei tendo um impacto colossal nessa área. E apesar de várias ações, de vários circos e várias apreensões que a gente fez de combate a tráfico de fauna e tal, e eu tenho amigos ainda hoje no IBAMA que lutam muito por isso, pelo volume desses animais do Lecir, que eu acho que eu fui o cara do Brasil que aprendeu a maior tonelagem de animais da história, né? Porque 5 elefantes, rinoceronte, hipopótamo e tal, aquilo gerou uma operação que eu tive que usar zoológicos, uma série de coisas para ajudar a gente, mas assim, em termos de volume de animal apreendido, acho que eu fiquei na história do meio ambiente no Brasil. Aí em 2010 eu voltei para São Paulo, minha mãe tinha ficado doente, estava precisando ser cuidada e olhada de perto. Eu me transferi para São Paulo, voltei e aí já estava em condições novamente de voltar para a medicina, inclusive aproveitando essa experiência de vivência com outros tipos de profissionais, né? Eu convivi com engenheiros, com pilotos, com biólogos, veterinários, me deu uma outra visão, inclusive de como lidar com o ser humano, né? E aí foi quando a minha carreira de médico talvez tenha deslanchado mais. Aonde eu trabalhei desde então, eu acabei indo até um cargo de chefia. Então, eu era plantonista do Hospital São Camilo, acabei virando chefe do serviço de emergência do Hospital São Camilo. Em todo lugar que eu entrei, eu acabei, de alguma forma, indo parar também na gestão, talvez por causa dessas experiências extra-medicina que me trouxeram um outro tipo de comportamento, de relação com as pessoas, até uma forma diferente de lidar com a gestão das pessoas e dos serviços. Eu tive algumas vivências muito interessantes, muito boas, que fizeram uma diferença, com certeza, na minha carreira, em alguns episódios marcantes, né? Diagnósticos difíceis, diagnósticos surpreendentes. Eu lembro de uma vez que eu fiz um diagnóstico de um infarto lá no Hospital São Camilo a partir de uma dor no quadril direito que o indivíduo apresentou, que o pessoal me falou, a médica da terapia intensiva, porque eu passei o caso depois e tal, Antônio, eu tenho 3 perguntas. De onde se tirou a ideia de fazer um eletrocardiograma para o indivíduo que estava com dor no quadril direito? E por que o eletro veio alterado? Por que as enzimas dele subiram? Ou casos assim, que a gente fez diagnósticos muito diferentes. E eu cheguei a apresentar um caso, inclusive no Congresso Médico Internacional. Ah, uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo da carreira, que é óbvio que a experiência ajudou, mas que é fundamental, e que eu apresentei no Congresso, apresentei como justificativa e vou falar.
o que eu falo sempre para os médicos que trabalham comigo e que, apesar da medicina baseada em protocolos, apesar de tudo que você tem hoje em dia de tecnologia, faz a diferença. Então, primeiro é não esquecer daquela frase do nosso querido professor Sidney Camponini: faça como se fosse no seu. Se você fizer como se fosse no seu ente querido, no seu corpo, na coisa mais importante que for para você, você vai entregar o melhor serviço possível. E se você entregar o melhor serviço possível, não vai, certamente não vai impedir que, de vez em quando, você vá para casa com o gosto amargo da derrota, né? Porque alguém morreu, alguém que você lutou de todas as formas faleceu. Mas você vai ter feito o melhor. Eu falo sempre para os médicos que trabalham comigo: independente da condição de trabalho que você está enfrentando, independente do quanto você está ganhando por isso, você tem que entregar o melhor. Se você compra uma televisão, você quer que ela venha sem nenhum defeito. Se você compra um carro, ele não pode vir com defeito. Se você encomenda um armário para um marceneiro, você não quer que ele te entregue com defeito. E você, ao prestar o serviço médico de cuidar da saúde de uma pessoa, você tem que entregar o melhor serviço possível também. Se você cuidar sempre de fazer o melhor possível, de sempre pensar que você está fazendo no seu ente querido, e com uma outra característica que eu falo: não deixe de prestar atenção ao que está fazendo. Cuidado com o automatismo. Você fazer as coisas no automático, de forma confiante, sem prestar atenção, vai ter. Se você estiver sempre prestando atenção, você vai entregar o melhor serviço possível. Eu lembro que, quando eu fazia consultório, eu começava o exame das pessoas enquanto elas estavam na sala de espera. Então, assim, eu abria a porta, chamava pelo nome próximo do paciente, observava a atitude dele ao ser chamado, como ele se levantava e vinha, e observava o resto da sala de espera, que tipo de olhares que eles lançavam e esse tipo de coisa. Isso começou a me dar uma capacidade de acelerar minha observação, minhas hipóteses diagnósticas muito cedo. Uma outra coisa, e esta é uma coisa que eu sempre falo a plantonistas, plantonistas de pronto-socorro, plantonistas de terapia intensiva, de tudo. Hoje há um risco muito grande de você perder muito tempo sentado na frente do computador, que te toma tempo com aquele programa cheio de complicações, que muitas vezes não roda rápido demais, e você está menos tempo com o paciente. E eu sempre falo: os meus diagnósticos surpreendentes, as minhas tomadas de decisão surpreendentes, que até no hospital onde eu terminei minha carreira agora, no São Luís de Abaquara, teve várias situações que o pessoal fala: pô, mas como é que você eu falo, é a oportunidade que você tem que dar. Você tem que olhar o paciente, sentir o paciente. Se você estiver perto do paciente e prestando atenção nele, você vai ter a oportunidade de ter o que o pessoal chama de um instinto, de um feeling. Eu vou usar aqui uma definição que não é minha. Essa definição foi dada por um colega chamado Dr. Dias, que era o chefe da UTI do São Camilo, do Hospital São Camilo, na época que eu coordenava a emergência lá do hospital. A oportunidade de você ter a sensação subjetiva do examinador de que alguma coisa está errada.
Então você vê o paciente, os exames estão bons, o laboratório não te ajuda em nada ali. Está tudo bom, está tudo em ordem e tal, mas com o paciente por alguma coisa. Você está ao lado dele e você tem essa sensação de que alguma coisa não está boa e você tem a insistência de perseguir mais alguma coisa. Permite que você tenha um excelente e consiga fazer a diferença como médico. Não fique só apegado ao monitor, ao alarme, ao computador e aos exames. Esteja perto do paciente, sinta o paciente e você vai se tornar um grande médico. Acho que é o melhor conselho que eu posso dar para qualquer jovem estudante hoje. Bom, vocês estão olhando aqui para mim. Eu hoje tenho 62 anos. Eu me afastei há poucos meses da atividade, porque eu estou terminal de um adenocarcinoma de pâncreas, né? Eu devo morrer em algumas semanas, talvez meses. Eu posso dizer a vocês o seguinte: vivi intensamente, como eu disse, a gente não pode ganhar todas, né? Eu, do lado de paciente, né? Estando como paciente, não médico, eu tive a oportunidade de ver algumas coisas que eu também quero comentar. A minha doença foi diagnosticada em plena pandemia de coronavírus, né? A gente estava tocando, graças a Deus conseguimos conduzir o atendimento à pandemia no nosso hospital. E quando a doença surgiu. E eu fui operado, né? Fiquei 14 dias com sonda nasogástrica, aquela porcaria depois de uma gastroduodenopancreatectomia. E há uma coisa que me chamou a atenção, algo mais. As pessoas estavam vindo ali, de máscara, né? Então, você não vê a boca, o nariz da pessoa. Mas cada vez que eu precisei chamar alguém, ou que eu fui atendido por alguém, independente da pessoa estar de máscara, eu percebia na respiração, no olhar da pessoa, se ela estava com boa vontade, como muitos anjos daqueles que me atenderam, ou se aquele cara que eu chamei porque eu precisava do papagaio, alguma coisa, estava pensando, puta, essa mala, que saco, por que está me chamando aquilo? Então, assim, independente de tudo, aquele ser que está ali como paciente na nossa frente sabe, inclusive, da nossa boa vontade ou da ausência dela, né, da sua impaciência de alguma coisa, quando você for atendê-lo. Então, assim, eu hoje estou me despedindo da medicina, da vida, mas eu quero passar como um conselho aos jovens colegas. Façam o melhor e se você, por algum motivo, não estiver num bom dia, num bom momento, para que você tenha toda a sua plenitude de paciência, de dedicação àquele ser que está ali dependendo de você, não vá trabalhar. Porque é marcante como isso é visível, é perceptível para quem está sendo atendido. Eu desejo a todos vocês, meus amigos,
naqueles que eventualmente possam ser meus inimigos também, e a todos os jovens brilhantes, como esse que está aí me gravando agora. Muitas felicidades, que vocês tenham uma carreira brilhante e que vivam a vida intensamente. Não esqueçam que o futuro pode não existir. Então, viva intensamente cada dia, cada momento. E vocês terão construído uma bela história dali para trás. Muito obrigado por essa oportunidade. Fiquem com Deus. Beijo a todos.